Muito bem, agora são 9h46. Eu já estou aqui com a minha próxima entrevistada sintonizada. Ela é médica veterinária, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Rebeca Ribeiro. Bom dia, seja bem-vinda, Rebeca. Oi, Pamela, bom dia. Quero iniciar dizendo que é um enorme prazer poder estar aqui nessa manhã conversando com você. Muito obrigada. Obrigada, prazer o meu. Bom, o nosso assunto é segurança dos alimentos. Afinal, o que é que o médico veterinário tem a ver com isso? Muita gente não sabe, mas tem muito a ver. Rebeca já começa explicando pra gente. Primeiro, existe uma diferença entre segurança alimentar e a segurança dos alimentos, né? E como é que o médico veterinário, ele atua aí na promoção desses dois conceitos? Perfeito, Pamela. Bom, a segurança alimentar, ela existe quando toda pessoa, de maneira permanente, tem o acesso físico e também econômico, né, a uma alimentação que seja considerada nutritiva, de qualidade e também em quantidade suficiente para garantir uma vida saudável ali para aquela pessoa, né? Então, a segurança alimentar é um conceito que está muito associado a discussões sociais e também políticas em relação à garantia de acesso aos alimentos pela população. Essa é uma discussão que eu considero extremamente importante, porque a gente precisa produzir alimentos de qualidade, mas também em quantidade, né, suficiente para garantir que a população tenha acesso a eles, e a gente está aqui falando, inclusive, do acesso econômico, né? E sob a ótica da medicina veterinária, a gente vai falar de um modo mais específico dos produtos de origem animal, que são as carnes, o leite, os queijos, que já são produtos que sabidamente possuem um valor mais elevado, né, representando ali um peso maior no orçamento do consumidor, especialmente para a população mais carente. Então, pode continuar, por favor. Já quando a gente fala de segurança do alimento, a gente está falando aí de um conjunto, né, de boas práticas que vão garantir a qualidade desse produto final, desde o campo, né, onde ele é produzido lá na fazenda, até a mesa do consumidor. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que o veterinário ele vai contribuir para a promoção e para a efetiva, né, concretização desses dois conceitos. Na segurança alimentar, atuando em prol de uma maior produtividade dos animais, né, por meio das técnicas de melhoramento genético, das práticas de melhoria dos índices reprodutivos, da melhoria da nutrição desses animais, ou seja, garantindo ali que o volume de produção seja adequado para atender a demanda alimentar da população. E também atuando no outro braço, que é da defesa sanitária, né, evitando aí que doenças com grande impacto na saúde dos animais, como a influenza aviária, por exemplo, né, se propaguem e, consequentemente, venham a dizimar, né, esses rebanhos ou reduzir a produção animal, o que seria, assim, um cenário catastrófico, né, podendo trazer uma indisponibilidade de alimentos para a população. Então, o médico veterinário, ele é o único profissional, por exemplo, adequado para fazer, por exemplo, a inspeção de produtos de origem animal? Perfeito. Ele, por possuir, né, esse senso currículo disciplinar, né, em sua formação, que vai habilitar a identificar, a prevenir e a tratar as mais diversas doenças que podem acometer os animais, o médico veterinário é um sanitarista, né, por essência. E por esse motivo, ele é o profissional capacitado, inclusive legalmente incumbido, né, para atuar na inspeção dos produtos de origem animal. Muito bem. Então, a gente está falando de saúde pública, né, Rebeca? A segurança dos alimentos tem a ver com saúde pública, né? Totalmente, Pamela. Só para a gente ter uma ideia, né, mais de 250 tipos de doenças podem ser transmitidas por alimentos. Então, o alimento de origem animal não inspecionado, ele pode transmitir para a população doenças gravíssimas, né, como a tuberculose, a toxoplasmose, a brucelose, a salmonelose. Então, o controle e a prevenção dessas doenças, né, transmitidas pelos produtos de origem animal, ele sempre tem ali uma preocupação, né, e é considerado um desafio mundial, pelo grande impacto econômico que pode causar, né? Então, nós passamos recentemente, por exemplo, por momentos muito duros na pandemia, nos quais a gente percebeu a importância de não sobrecarregar, por exemplo, o sistema de saúde. Então, imagina o risco potencial, né, de um alimento que é algo consumido em massa pela população, dele sendo ali um transmissor de doença, né, para essa população. Exato. O controle na área do saúde animal tem como foco sempre a prevenção, né, desses perigos.
Exato. Olha, você tá falando, eu tô lembrando aqui que quando eu era pequena, minha mãe morria de medo da gente comer carne de porco em qualquer lugar. Tem que tomar muito cuidado com carne de porco, porque pode ter um negócio ali, tal, 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 que faz mal e que mata na hora. É mito ou é verdade, Rebeca? Quais são os tipos de carne, por exemplo, já falando especificamente de carne, né? De carne animal que mais requer cuidado, assim, porque hoje em dia a gente precisa entender até o lugar que a gente compra, né? A aparência daquele alimento precisa ser observada com cuidado, né? Perfeito, Pamela. Existem muitos mitos, né? Por exemplo, a questão da carne de porco é, ser transmissora, né, de uma doença chamada cisticercose. Na verdade, o consumo, né, dessa carne de forma inadequada, né, uma carne não inspecionada, com tratamento térmico inadequado, pode transmitir sim uma doença, né, que é a ceníase. Mas, enfim, existem outras doenças, né, bastante importantes, né, do ponto de vista epidemiológico, como a brucelose, que pode ser transmitida, né, pela carne mal passada e também pelo consumo, por exemplo, do leite cru não inspecionado, né, ou daquele queijinho produzido com leite cru que não foi inspecionado, né, e é por isso que a gente precisa realmente observar bastante o local onde a gente adquire esses alimentos e também, né, se esses alimentos passaram ali pelo crivo de algum órgão fiscalizador. Muito bem. Como é que o médico veterinário ele atua, então, para garantir que esses produtos eles cheguem livre de contaminação à mesa das pessoas? Bom, é o médico veterinário, né, o profissional que vai ali realizar as inspeções, né, nesses estabelecimentos que produzem, que processam, que armazenam os alimentos de origem animal, e é ele que vai verificar a condição de higiene das instalações, né, a manipulação desses alimentos, a saúde dos animais utilizados na produção e também as boas práticas de fabricação. Existe, inclusive, Pamela, um procedimento de inspeção que talvez seja pouco conhecido da população em geral, mas antes do abate, né, de um animal, o médico veterinário ele vai ali verificar a condição de saúde dos animais, ele realiza avaliações, né, para diagnosticar, por exemplo, possíveis doenças, evitando que um animal doente, por exemplo, seja abatido. Após o abate, é o médico veterinário que vai lá e inspeciona, né, os órgãos, as carcaças dos animais, para garantir, né, que tudo esteja ali em condição adequada para o consumo humano. Então, assim, nos estabelecimentos de abate, né, nos abatedouros frigoríficos, existe a figura do médico veterinário trabalhando diuturnamente, né, de modo permanente para garantir a sanidade dos produtos que estão sendo produzidos ali, né. Ele também vai realizar a verificação do autocontrole dos estabelecimentos, né, para garantir o cumprimento das normas sanitárias e também a conformidade com as regulamentações vigentes. Olha, você está ouvindo agora o Band News Entrevista, são 9 horas e 53 minutos. Eu sou Pamela Luccioli, estou conversando com a médica veterinária Rebeca Ribeiro, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Estamos falando aqui sobre segurança dos alimentos. Afinal, o que é que o médico veterinário tem a ver com isso? Já estamos vendo que tem muito a ver com isso. Diria que é assim fundamental para garantir a segurança dos alimentos, uma boa alimentação, a saúde, né? Já que a gente está falando de segurança dos alimentos, a gente está falando sobre a segurança da nossa saúde, né? Da saúde das pessoas também. Rebeca, existem também órgãos oficiais que são responsáveis pela fiscalização dos produtos de origem animal, né? Que órgãos são esses? Exatamente. A legislação brasileira, né, ela estabelece a obrigatoriedade, Pamela, da fiscalização, né, tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista sanitário, de todos os estabelecimentos que fabricam produtos de origem animal. Então, os serviços de inspeção que fiscalizam esses estabelecimentos são compostos ali por profissionais do setor público, né, ou seja, servidores públicos, que podem estar vinculados tanto à esfera federal, estadual ou municipal. O consumidor ele vai conseguir identificar o órgão de fiscalização por meio da verificação do rótulo, né? E essa verificação é super importante no momento da compra, porque produto de origem animal tem que obrigatoriamente ser inspecionado. Quando o produto é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, ele vai receber um carimbo com a sigla CIF, né, que significa Serviço de Inspeção Federal. Mas a inspeção de produtos de origem animal não é exclusividade do MAPA, né, do Ministério da Agricultura. Tanto os estados quanto os municípios, eles também podem ter legislações e têm, né, legislações específicas para realizar essa inspeção e fiscalização. E aí a gente pode observar, né, no caso desses produtos, no rótulo vai estar lá as siglas CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, ou SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Tá?
Todo Certo. alimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Municipal vai poder ser comercializado dentro do município, onde ele foi produzido. Pelos serviços de inspeção estaduais, eles vão poder ser comercializados dentro do estado. E pelo CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Federal, esses produtos eles vão poder ser comercializados aí em todo o Brasil e também podem ser exportados para outros países. Muito bem. Rebeca, então, né, quais são os riscos, né? Estou pensando aqui, quais são você já falou um pouco sobre isso, mas quais são os principais riscos do consumo de alimentos de origem animal que não são inspecionados? Bom, são vários, né? E esses perigos eles estão aí relacionados principalmente aos possíveis prejuízos, né, à saúde do consumidor, né, que pode ali contrair uma doença do grupo das zoonoses, que são aquelas doenças que são transmitidas, né, entre animais para os seres humanos, e também toxinfecções alimentares, né, que é quando a gente consome um alimento que tem ali bactérias, né, que produziram toxinas prejudiciais à nossa saúde. Só para a gente ter uma ideia, Pamela, atualmente são descritas mais de 200 doenças, né, reconhecidas aí como zoonoses, né, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, inclusive considera a luta contra as zoonoses uma das principais atividades de saúde pública. Então, como aqui principais exemplos, né, de doenças passíveis aí de serem transmitidas, né, pela ingestão de produtos não inspecionados, a gente pode citar, por exemplo, a brucelose e a tuberculose, né? A brucelose em ser humano pode ser contraída pelo mau hábito, né, do consumo do leite cru ou de produtos lácteos fabricados com leite cru não inspecionado, assim como a tuberculose, né? E essas duas doenças a gente tem aí, né, uma certeza, né, de que são realmente doenças graves e de grande impacto, né, na saúde pública. Então, os riscos são imensos. E o corpo, muitas vezes, ele reage de imediato, né? Quando você tá ali, tá na praia, come um queijinho, você fala, ai meu Deus, a barriga já começa a Exatamente. embrulhar, você já começa a sentir uma indisposição, o corpo identifica quase que imediatamente, né? Exatamente, Pamela. Mas muitas vezes algumas dessas doenças podem ter um caráter, inclusive, assintomático, né? E depois os sintomas podem ser sentidos. Mas algumas delas, especialmente as toxinfecções, são de caráter imediato, né? Você come e você já sente ali um mal-estar. E quais são as características, então, Rebeca, de um produto de origem animal seguro? Como é que ele deve aparentar? Vale a pena comprar, por exemplo, uma carne bovina de origem duvidosa? Vale a pena correr esse risco? Então, né, é muito importante que a gente observe, né, sempre se o produto foi inspecionado, né, e se ele traz ali a garantia de qualidade, né, do órgão fiscalizador. Como que a gente faz isso? A gente pode verificar, né, a gente deve verificar sempre o rótulo do produto. Né, ali no rótulo do produto, a gente vai conseguir identificar o selo do serviço, né, de inspeção pelo qual aquele produto foi inspecionado, foi fiscalizado, né? Além disso, a gente também precisa observar sempre se o produto está dentro do prazo de validade. Essa informação também está no rótulo, assim como as condições de conservação, né? Então, se um produto ele é para ser comercializado congelado, né, resfriado, ele precisa, né, estar ali exposto à venda na temperatura para a qual o fabricante garante, né, a qualidade e inocuidade daquele produto. Sempre que a gente observar, né, que existe aí uma exposição à venda de forma não conforme, né, com a indicação do fabricante, temperatura inadequada, a gente já deve desconsiderar aquele produto como apto para o consumo humano, né? E essa questão da origem duvidosa, né, às vezes um produto clandestino, né, pode até ter um custo menor, mas a gente tem que sempre lembrar que o prejuízo à saúde do consumidor, né, é incalculável. Então, como com saúde não se brinca, o consumo desse tipo de produto é totalmente desaconselhado. Às vezes é aquele barato que sai caro, viu, minha gente? Não vale a pena correr o risco, não. Muito bem, Rebeca Ribeiro, médica veterinária, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. Muito obrigada, Rebeca, pelas informações. Entrevista muito esclarecedora aqui pra gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Pamela, pela oportunidade e quero deixar aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia à disposição. Muito obrigada e um excelente final de semana, tanto para vocês quanto para todos os ouvintes. Até a próxima.